Boa noite, irmãos. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 16, perdão. Versículo 13 ao versículo 18. Deixa a sua Bíblia aberta. Voltamos novamente aos cultos online. Nós sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, como sempre esteve, desde o princípio da criação do mundo. Eu convido a você que ouça com carinho e com atenção a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo nessa noite, que é a rocha em que a sua igreja está sustentada, sobre a qual a igreja está sustentada. Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao versículo 18. Acompanhe comigo. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu convido a você que feche seus olhos e fale com o Senhor e peça ao Senhor para que abra a sua mente, que o seu coração seja terra fértil para receber a semente da palavra nessa noite. Senhor, nós clamamos ao Senhor que fale ao nosso coração nesses dias tão difíceis, que confirme a Tua palavra em nosso coração, para que possamos nos manter firme na revelação do Senhor a nós, nas palavras que o Senhor deixou e que o Senhor transmite, fala conosco. No nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, fala conosco nesta noite, que nós possamos abrir os nossos ouvidos, o nosso coração e os nossos olhos, que eles sejam abertos pelo Senhor, para que possamos ver e que possamos permanecer firmes em Jesus Cristo. Amém. O que está sob os seus pés? Em quem você está firmado? Em que você está firmado? Pois dias como esses que estamos vivendo, nos faz parar e repensar algumas coisas em nossas vidas. Dias como esses nos revelam tanto a firmeza quanto a fraqueza do que está sob os nossos pés, sobre o fundamento pelo qual nós temos nos mantido nesse mundo. A firmeza e a fraqueza do lugar em que nós dizemos: esse aqui é o lugar em que eu estarei seguro e sustentado.
Dias como esses têm mostrado como é falível o chão dos orgulhosos, como é fraco o sustento dos que confiam em seu próprio braço e força. Como é escorregadio o caminhar dos que por sua própria justiça dizem alcançar o reino dos céus. Dos que afirmam que são deuses. Como é tenebroso o lugar onde os que se rebelam contra Deus descansam sua fronte. Como é cambaleante os passos dos que caminham sem um bom pastor. Dias como esses também têm mostrado quão firme é a rocha que sustenta os pés dos que se humilham diante de Deus. Como é seguro habitar sobre a rocha eterna. Como é firme os passos dos que confiam na pedra angular. Pois ela não se quebra. Pois ele realmente sustenta e firma os passos do que nele confia. O quão prudente é construir nossa casa sobre a rocha. Pois mesmo que venham chuvas fortes, rios transbordem, os ventos uivem com furor contra ela, por estar ela alicerçada na rocha, unicamente por causa da rocha, ela não é destruída. O prudente não zomba dos ventos, das chuvas fortes ou dos rios que transbordam, pois é o seu Deus que os controla. Mas prudentemente permanece alicerçado na rocha. Dias como esses têm nos mostrado como as coisas são, como são as coisas que realmente importam e como é fútil algumas coisas que damos tanto valor em nossa vida. Dias como esse são como uma peneira. São como uma peneira. Jesus, diante de seus discípulos, faz a seguinte pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? É muito claro quando observamos com discernimento que existem muitos discursos e falsos ensinamentos a respeito da pessoa de Cristo Jesus nos dias de hoje. Jesus mesmo diz que devemos ter cuidado, pois muitos viriam em seu nome, dizendo-se ser ele, dizendo, eu sou Cristo. Mateus 24, versículo 4 e 5. Jesus, então, diante de seus discípulos, faz esta pergunta: quem dizem que eu sou? Jesus é quem queria ouvir de seus discípulos aquilo que os discípulos estavam ouvindo das pessoas ao seu redor. Jesus queria um parecer de seus discípulos sobre os comentários e afirmações que estavam fazendo a respeito da pessoa de Cristo Jesus. E nos tempos dos discípulos, eles responderam ao seu tempo aquilo que as pessoas estavam dizendo no seu tempo sobre Jesus. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou um dos profetas. Em todos os tempos, as pessoas vêm criando e montando o seu próprio Jesus. Um Jesus que se adequa a elas. Um Jesus que caiba ou que cabe em seu raciocínio corrompido. Um Jesus que me espera no domingo e na quarta, mas que nos outros dias da semana não se importa com quem eu sou. Um Jesus de agenda. Um Jesus impessoal,
um Jesus distante, um Jesus que mais se parece com um dia da semana. Assim criaram um Cristo das agendas. Aqueles que estão fundados sobre esse Jesus imaginário, têm debaixo de seus pés nada além de um grande abismo. Pois essa não é a revelação de Deus sobre a pessoa de Jesus. Outros criam um Jesus que é todo distante, um Jesus que nos abandonou nesse mundo, um Jesus que não se importa com o seu povo e que não irá mais condenar os ímpios. Um Jesus que desistiu e que nunca mais irá voltar. Agora podemos fazer o que quisermos. Ele disse que iria voltar há tanto tempo, mas até hoje não veio. Aqueles que estão fundados sobre esse Jesus imaginário, têm debaixo dos seus pés nada além de um grande abismo. Pois estamos vendo os sinais, Ele virá nos resgatar. Ele está vindo nos resgatar. Não importa se é daqui a 10 minutos, se é daqui a meses, se é daqui a anos, os sinais mostram, Cristo vem e irá nos resgatar. Ele vem e irá nos resgatar. Criaram também um Jesus remendado. Criaram um Cristo de todos, um Cristo ecumênico, um Cristo mal interpretado, um Cristo mal revelado, incerto, de tal forma que todas as religiões estão certas sobre o que dizem sobre Jesus. Tudo o que se diz sobre Jesus está certo, vão dizer alguns. Um relativismo podre sobre a pessoa de Jesus. Esse é um Cristo imaginário. Um Cristo que mais se parece com uma colcha de retalhos. Retalhos velhos. Retalhos podres e mal costurados. Uma mistura do imaginário e da corrupção humana, que transforma a glória de Deus, a sua própria imagem, a imagem de animais. E digo outra vez, aqueles que estão fundados sobre esse Jesus imaginário, têm debaixo de seus pés nada além de um grande abismo. Pois essa não é a revelação de Deus a respeito de Cristo Jesus. Tanto nos tempos dos discípulos, quanto em nosso tempo, e durante toda a história do mundo, vem se criando imagens, alegorias, fantasias a respeito de Cristo Jesus. A respeito do Filho de Deus. E Jesus chega para os seus discípulos, mas faz outra pergunta. Não uma pergunta sobre o que as pessoas dizem. Não uma pergunta sobre o que eles ouviam de outros. Não uma pergunta sobre o que está sendo ensinado a respeito de mim. Essa segunda pergunta de Jesus é uma pergunta íntima e pessoal. Não é uma pergunta que se baseia no meu relato de outro. Não é uma pergunta que se baseia no que eu ouço de outro ou que alguém disse. Não é uma pergunta que vem de fora.
Não é uma pergunta que vem do mundo. Mas essa segunda pergunta que Jesus faz aos seus discípulos, após perguntar sobre o que as pessoas pensavam e diziam sobre ele, é uma pergunta que ele faz diretamente a cada um dos seus discípulos. Depois de ouvir os relatos dos discípulos, e se estivéssemos lá, ou se essas perguntas estivessem sendo agora feitas a nós sobre o que as pessoas estão dizendo, nós diríamos o que as pessoas estão dizendo. Nós relataríamos aquilo que as pessoas têm dito a respeito de Cristo. Mas Cristo faz uma segunda pergunta. Ele pergunta: e vocês? E vocês, meus discípulos, que têm caminhado, que têm ouvido? E vocês, meus discípulos, que me veem e estão comigo em tantos momentos? Estou satisfeito com o relato que vocês fizeram, do que os outros estão dizendo. Isso mostra que vocês estão atentos. Mas eu quero saber de você, pessoalmente, de vocês, meus discípulos, quem vocês e não outros, dizem que eu sou? Essa pergunta vai como flecha e vem como flecha aos nossos corações no dia de hoje. Diante de tantos relatos e diante de tantas coisas que estão sendo ditas a respeito de Jesus Cristo, o que nós estamos dizendo a respeito de Jesus Cristo? O que nós, como discípulos de Cristo, estamos relatando ser a sua pessoa? Será que estamos apenas repetindo coisas que temos ouvido pelo mundo afora e que chega até nós por meio de redes sociais e afins? Que relato nós temos dado sobre a pessoa de Cristo? O que vocês veem de mim? Quem vocês acreditam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro dá uma resposta que ecoa até os dias de hoje. Simão Pedro dá uma resposta que após ele falar, Jesus vai dizer que é o Pai quem o revelou. Porque sangue e carne não poderiam ter o revelado. Ele diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que frase sublime, que revelação maravilhosa Pedro recebeu do Pai. A revelação verdadeira sobre a pessoa de Jesus Cristo, o Emanuel, Deus conosco. Pedro faz uma confissão, ele responde o que recebeu de Deus. Pois é Deus quem revela o seu Filho a nós. Não somos nós que descobrimos. Ele, por sua graça e misericórdia, revela seu Filho a nós. Não é carne, não é sangue, mas o Pai, o Deus Pai, é quem revela o Filho. É a sua palavra revelada a nós, que nos faz crer e afirmar o que
Pedro também afirmou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é Jesus Cristo. Jesus, em João 8:24, diz algo em que nós devemos pensar. Jesus diz: Eu disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Cristo diz: se vocês não crerem que eu sou Deus, vocês morrerão em seus pecados. Se vocês me verem como um imaginário, se vocês me veem como algo que pode ser criado pela mente de vocês e interpretado ao seu bel prazer, vocês morrerão em seus pecados. Eu não sou Elias, eu não sou João Batista, eu não sou nenhum dos outros profetas. Eu sou o Cristo, o Filho de Deus. Receber a revelação como única e verdadeira palavra de Deus, como a própria palavra de Deus que ela é a única forma de reconhecer a verdade sobre quem Cristo é. Pois Cristo mesmo disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. É o que Cristo disse em sua oração a Deus. Mesmo que digam a respeito de Cristo, mesmo que inventem, que afirmem, que profetizem e até mesmo gritem, devemos confiar unicamente na palavra. A palavra de Deus. Pois Pedro, ao responder Jesus em sua pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Pedro não apela ao que ouviu dos homens. Pedro não usa de argumento aquilo que os homens estavam dizendo a respeito de Cristo, aquilo que o mundo estava dizendo a respeito de Cristo. Porque qualquer imagem que não seja a do Cristo, Filho de Deus, é uma corrupção da pessoa de Jesus Cristo. E deve ser tido como anátema. Mas o que Pedro diz e o que Pedro responde veio a ele por meio de Deus. Veio a ele por meio do Pai. Por isso Cristo diz: não foi carne nem sangue. Não foi você em sua mente que imaginou, ou que pensou, ou descobriu por si só. Pois se dependêssemos de nós, estaríamos condenados. Mas o Deus misericordioso, desde o princípio, se revelou. Cheio de graça e de misericórdia, Ele se revelou. E Ele revelou a respeito do seu Filho, a quem enviou ao mundo. Quando João Batista, lá em João capítulo 1, quando João Batista vê pela primeira vez Jesus Cristo, ele diz assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. E logo após, ele fala que viu
o Espírito descer como pomba sobre Jesus. E diz, ele mesmo, ele diz que não reconheceria Jesus se aquele que o enviou, o Pai, não tivesse revelado a ele: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E testifico que este é o Filho de Deus. É Deus quem se revelou a nós. Não foi a nossa inteligência e sabedoria, é Deus. Deus se revela a nós por meio da sua palavra. Unicamente por meio da sua palavra. É uma revelação especial que é tratada por Paulo como o poder de Deus que salva. Em Romanos capítulo 1. O poder de Deus que salva o homem. E após essas duas perguntas que Cristo direciona aos seus discípulos, ele retoma a palavra após a resposta de Pedro e diz assim, no versículo 17 e 18. Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Jesus está falando de sua própria pessoa. Jesus está falando: Simão, eu sou a rocha, e sobre esta rocha sustentarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e nada, nem a morte, a conquistará. Cristo é a nossa rocha. Cristo é a rocha em que a verdadeira igreja está sustentada e guardada. Estamos sustentados, estamos edificados sobre a pessoa de Jesus Cristo. Cristo tem todo o poder e autoridade sobre todas as coisas, mesmo que em aflições, estamos edificados nele. Somos mais que vencedores. Mesmo que o Covid-19 chegue à nossa casa e venhamos a morrer, mesmo que outras enfermidades, o câncer, tempestades, gafanhotos ou afins venham sobre nós, nós temos que nos lembrar que estamos edificados sobre a pessoa de Cristo, mesmo em dias de aflições, pois é Cristo quem nos sustenta. É Ele quem sustenta os nossos pés. Ele quem nos mantém firmes. O Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é o nosso Senhor. Ele é a rocha que sustenta a igreja. Ele é a rocha. Nós não somos daqui. E não devemos desejar morar aqui para sempre. Como Paulo mesmo disse, o viver é Cristo, o morrer é lucro.
Se vivo, viverei para Cristo. Viverei por Cristo. Mas se devo morrer, isso é lucro para mim. Crer em Cristo e confessar o que Pedro confessou é muito mais do que dizer as mesmas palavras, repetindo o que ele disse. Mas é crer que em tudo, na vida, na aflição, na morte, ou em qualquer outra coisa, estamos edificados em Cristo. Se Cristo fosse um profeta, se Cristo fosse qualquer outro personagem criados nos dias atuais, nós não teríamos tanta firmeza assim diante das aflições. Mas não é desses Cristos inventados de que eu estou falando. Eu estou falando do Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que é soberano sobre céus e terra. Aquele que fala, cala-te e o mar se aquieta. É sobre o verdadeiro Cristo revelado, aquele que se revelou, de quem eu estou falando. Porque Cristo é o Filho de Deus. Pois Ele é. E não nos deixará. Não nos abandonará. Mas estará conosco em todos os dias. E no seu tempo, nos ressuscitará para junto dele vivermos eternamente. Aqueles que estão firmados na rocha não têm medo da volta de Cristo. Não temem a volta de Cristo, pois Cristo é o seu Senhor e Cristo virá para eles, para a salvação. Mas aqueles que temem a volta de Cristo, temem porque Cristo virá para eles, para o juízo e condenação eterna. Então não tema a volta de Cristo, se você está edificado sobre a pessoa de Cristo. Mas de forma vigilante e preparada, aguarde por Cristo. Aguarde, porque da mesma forma como Ele foi, os anjos disseram, Ele voltará. E Ele voltará para buscar o seu povo. Ele voltará para buscar o seu rebanho, pois Ele voltará para nos resgatar deste tempo, deste mundo. Se é esse Cristo em quem você se firma, se é o Cristo que você professa, aquele que está revelado nas Escrituras, permaneça firme na fé. Mas se o seu Cristo foi criado por você, ou não é o Cristo das Escrituras que está sendo apresentado, se arrependa e seja edificado sobre a verdadeira rocha eterna. E deixe o seu caminhar cambaleante. Caminhe firme, pois Cristo sustenta aqueles que estão edificados nele. Ele sustenta. Feche os seus olhos e fale com Jesus.
Clame ao Redentor. Fale com Cristo, glorifique a Cristo, pois Ele é o Filho de Deus, o Cristo, Filho de Deus. E se há algo que devo mudar em sua resposta a respeito de Cristo, clame a Ele. Clame a sua misericórdia, para que verdadeiramente Ele seja revelado a você por meio da palavra dEle. Senhor Jesus Cristo, Pai eterno, em quem nós estamos fundados, edificados, alicerçados. Sabemos que Tu és o Cristo, Filho de Deus, e não nos abandona. Sabemos que em Ti podemos confiar. E sabemos que não somos daqui, mas que devemos viver aqui por um pouco de tempo. E que vivendo aqui, nós possamos viver para Ti. E se há alguém que ouve, nesse momento, e tem um Cristo inventado em sua mente, em seu coração, que ele possa ser convencido pelo Espírito Santo sobre a real pessoa de Cristo Jesus, o Filho de Deus revelado a nós. No nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém.